a imagem da besta. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 e 15 diz: E enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A imagem da besta. A princípio, parece-nos que essa imagem não será confeccionada no começo dos 7 anos da tribulação, já que nos primeiros 3 anos e meio do seu governo, do governo do anticristo, o assolador se manterá como um governante pacífico e democrático. A imposição de se adorar uma imagem deve acontecer no início da segunda metade dos 7 anos da tribulação, pois a ordem de matar faz parte do governo ditatorial. Quanto ao que significa essa imagem, podemos afirmar que ela servirá de elo entre o governo do fim e os moradores da terra, com um propósito específico: uni-los à besta e a seu governo por meio de uma marca ou sinal. Podemos entender que essa imagem não é nascida de mulher, pois são os homens que a constroem. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Essa imagem ganha fôlego para ser capaz de falar e tem poder para fazer alguém morrer. Versículo 15, Apocalipse. Das opiniões emitidas sobre a identidade dessa imagem, 2 são as mais interessantes. A primeira é que essa imagem seria um clone do anticristo que ganharia vida. A segunda, que parece ser a mais coerente, é que será um moderníssimo computador contendo as informações necessárias a respeito de povos, tribos, nações e línguas, e conectado a todos os escritórios, empresas, bancos, lojas, supermercados, farmácias e coletivos de todos os recantos da terra, de tal maneira que qualquer pessoa que queira fazer uma transação comercial, obviamente, terá de usar algum tipo de tecnologia ligado a essa rede incrível. A pessoa que fizer algum tipo de negócio será imediatamente reconhecida pelo tom da voz, pelas digitais, pela íris, pelas ondas cerebrais, etc.
talvez por algum material implantado no indivíduo que pudesse ser lido pela máquina, pudesse a certa distância. Lembremos que esse tipo de tecnologia já existe, e enviar suas credenciais ao computador central. O indivíduo não seria capaz de fugir dessa altíssima tecnologia. O indivíduo não seria capaz de safar dessa tecnologia avançadíssima. O indivíduo não teria como fugir desse sistema quase onisciente. Não é difícil imaginar que os passaportes serão substituídos por outras formas de identificação. Os métodos que poderão substituí-los incluem análises de retina, amostras de DNA e impressões digitais. Por exemplo, você poderá ir a qualquer parte do mundo e terá de submeter-se à análise de sua retina. Ela é algo único, não existe outra igual à minha em todo o mundo, e nem a sua. Por isso, não será difícil ficar em frente a uma máquina que dirá quem está passando por ali naquele instante. Quando isso tornar-se algo comum, qual será a necessidade de se usar um passaporte para viajar de um país para outro? Não apenas o passaporte, mas qualquer outro documento, ou mesmo dinheiro, torna-se-á obsoleto. Há a possibilidade de um computador ler ondas cerebrais. Há essa possibilidade. O cérebro funciona usando certos parâmetros, e algumas de suas áreas são tão ativas quanto você tem certos pensamentos. Portanto, quando certos níveis de atividades do cérebro são detectados, teoricamente, é possível dizer se uma pessoa está mentindo e se deseja que algo inicie ou termine. Também é possível registrar a intenção de mentir ou determinar se a pessoa está fazendo algo errado. Então, é possível que uma máquina seria capaz de identificar se uma pessoa pode ou não ser um adorador da besta. Sim, é possível, há essa possibilidade. É possível, sim. É possível que sim. Talvez tudo que a máquina, precise fazer é identificar certos tipos de intenções ou pensamentos evasivos. Se você fazer hoje um teste com um detector de mentiras, mesmo que esteja usando a melhor tecnologia disponível, sempre existirá uma margem de erro, pelo fato de que em certas situações os detectores de mentira são falhos e eles não são aceitos como provas incontestáveis, sendo considerados apenas provas circunstanciais. Então, há essa possibilidade. Entendeu? Então, a resposta é essa. Há uma possibilidade de um computador de alta tecnologia
tecnologia de ponta high-tech, leondas cerebrais, detectar se uma pessoa está mentindo ou não, há essa possibilidade. E no futuro há essa possibilidade. Então a pergunta é: um computador poderia ser profeticamente anunciado como a imagem da besta? De acordo com o especialista em comunicação por computadores, isso parece possível. Porém, o que seria essa marca que identificará a pessoa investigada, né? Aí já seria outro assunto, o sinal na mão direita ou na testa. Então, a imagem da besta, concluindo, sim, poderia ser um computador. Poderia sim, mas não há certeza absoluta, total, completa, entendeu? Mas poderia sim, amém? Então, respondendo a pergunta, poderia ou não? Sim, poderia, mas não se sabe ao certo se será assim, amém? Então, no futuro, quem tiver na grande tribulação, verá, né? E que Deus nos livre de ficarmos para a grande tribulação. Nós queremos, e com fé em Deus, nós seremos arrebatados antes disso acontecer. Ou seja, no dia do arrebatamento da igreja. Ou seja, quando a igreja for arrebatada. Amém? Porque tudo isso será depois do arrebatamento da igreja. Amém? A igreja não passará pela grande tribulação. Amém? E glória a Deus para o todo e todo sempre. E Deus é grande na terra.